Oi, oi, galera. Sejam bem-vindos a mais um Eu Falando Pra Caralho. Quem me conhece sabe, Marcos Vitória aqui. E é isso, galera. Vamos fazer mais uma rodada de bate-papo. Hoje eu vim com o meu óculos mesmo quebrado. Vocês podem ver que o cenário ele está levemente diferente. Mas é mais uma brincadeirinha mesmo que eu quis fazer. Eu comprei uma lumináriazinha e aí vamos testar pra ver como funciona. Inclusive me falem aí, deem feedbacks sobre o que vocês acharam disso. Eu vou tentar deixar o microfone aqui pra eu mexer pouco no microfone. Mas hoje eu vou até aproveitar um tema aí que o Thiago, meu querido amigo Tigas, comentou aí embaixo no primeiro vídeo do Eu Falando Pra Caralho. Inclusive, muito obrigado pelo feedback, Tigas, você é incrível. Esse vídeo, o primeiro vídeo eu falei muito me introduzindo o que seria esse Eu Falando Pra Caralho. Mas basicamente foi uma introdução. E aí, dentro dessa conversa e afins, falei um pouco sobre minha trajetória, sobre como foi minha parada. Eu vou tirar o óculos porque eu acho que vai ficar dando um reflexo aí da luz e eu não gosto disso. E aí eu falei um pouco da minha trajetória, eu falei sobre umas mudanças que tive, né, na minha carreira profissional, de certa forma. E aí ele pontuou uma parada muito legal para eu abordar aqui nesse próximo vídeo, que é justamente essas transições que eu vivi. E aí eu trouxe aqui aquele meu roteirinho, que não é um roteiro, né? Na verdade são alguns tópicos, igual eu já comentei no vídeo passado, sobre etapas de transição aí que eu tive na minha vida profissional. Vou começar já pelo ponto curioso, que é eu não queria fazer faculdade na minha vida. Eu sempre tive um sonho de fazer coisas que fogem muito desse âmbito de estudos mesmo. Então eu sempre tive um sonho de ser profissional de skate. Isso eu já comentei até no vídeo passado, profissional de League of Legends. Gosto muito de música, eu danço. Então a faculdade nunca foi algo que esteve nos meus planos. Porém, minha mãe, meu pai, meu irmão aí com a graça de tudo, né? Eles insistiram. Minha mãe falou: "Pô, seu irmão fez faculdade, você tem que fazer uma faculdade". E aí nisso eu fui pra publicidade por indicação do meu irmão, porque o meu irmão conhecia um menino que era publicitário e aí ele falou: "Cara, eu acho que tem a sua cara, então eu acho que você tem que fazer". Eu sempre gostei de desenhar, meu irmão me acompanhou muito nas etapas da minha vida. Então, eu olhei e falei: "Tá, então é isso, vamos de publicidade, vamos ver como que é, o que que rola nisso". Então essa já foi uma transição aí na minha vida, que foi inclusive uma transição bem grande, porque eu não, igual eu comentei, como eu não queria fazer publicidade, foi uma transição bem difícil pra mim eu aceitar isso, sabe? Eu sou uma pessoa que depois que aceita alguma coisa, depois que coloca algo na minha cabeça, eu vou de cabeça. Depois que eu coloco algo na minha cabeça, eu vou de cabeça, é meio complicado, mas deu pra entender, acredito eu. E eu fui pra publicidade justamente com o sangue nos olhos, tá ligado? Falei, mano, não, eu vou pra publicidade, se eu for, eu vou ser um bom publicitário. Tanto que por isso, logo no meu segundo semestre, eu quis fazer agência júnior, né? Que essa foi uma outra transição aí da minha vida, de quem não trabalhava, na área, pelo menos. Pra começar a trabalhar na área sem receber nada, que eu já comentei também no episódio anterior. E aí teve a primeira separação, a primeira transição, que foi justamente esse momento do vou pra arte, vou pra redação, me sinto muito, como eu posso dizer, focado pra arte. Eu sempre acreditei que eu ia pra arte, isso sempre foi uma crença minha, acredito eu. E arte, quando eu digo, eu sei que escrita é uma forma de arte, mas eu estou dizendo artes visuais, né? Design, essas paradas. Então, pra mim, era uma crença muito grande. Quando me jogaram pra redação, eu literalmente tive um pá! Caralho, é real, isso também é arte, isso também é algo que eu faço, é algo que eu gosto. Então vou atrás. E aí eu fui de cabeça, fui pra redação, mergulhei nesse mundo de redação. Eu gostei muito de trabalhar com redação e é algo que eu gosto ainda hoje. Então, tanto que é algo que eu ainda faço no meu trabalho. Escrevo muito, tanto como hobby, quanto como profissional mesmo, né, pra Catupiry, que é a marca que eu escrevo. Hoje eu penso para estratégia, mas eu também escrevo muita coisa para eles. E aí eu tive essa primeira transição, que foi uma transição legal, foi algo desafiador de certa forma, eu quebrar essa crença de que redação também é uma arte, sabe? E me desenvolver em cima disso. E aí, tô roubando no jogo, hein, guys? Tô roubando no jogo para não parar de falar do nada aqui. E como eu tô sem óculos, já falando sobre, eu tenho que ler o negócio aqui na minha cara. Aí, beleza. Teve a transição de agência júnior para estagiário, que essa foi uma transição bem boa, que inclusive eu fui para primeira agência que eu trabalhei, né, a SA 365. Eu fui para lá por conta do meu trampo na agência júnior,
Um dos últimos trampos, se eu não estiver enganado, que eu fiz na agência Júnior foi em parceria com a SA. Eles gostaram pra caralho do meu trabalho, do meu e do meu DA, inclusive. Thomas, porra, Thomas Saqueto, saudades. Preciso ver como que esse moleque tá, inclusive. Mano, nós era brabo junto, a gente era uma baita dupla criativa. Tanto que eles contrataram nós dois. Isso eu achei genial. E aí eu fui pra estagiário, fiquei um bom tempo como estagiário e, mano, ralando a bunda. Porque isso pra mim é algo que eu acredito que eu falei no último vídeo, mas se eu não tiver falado, eu vou falar agora pela primeira vez. Se eu já tiver falado, vou me repetir, foda-se. Mas foi justamente o esquema de eu tenho muito uma crença de vamos fazer e vamos fazer bem feito. Então, se eu vou trabalhar como estagiário, eu vou fazer o possível para eu ser o melhor estagiário. E não é 100% pensado. Às vezes eu não fico tipo, ai não, eu tenho que me esforçar para ser o melhor. Não, para mim é muito natural me esforçar para ser o melhor em alguma coisa. Isso é algo que está muito intrínseco na minha característica. Eu sou uma pessoa assim, independente do que eu estiver fazendo. Então, eu vou ser um namorado, eu vou querer ser o melhor namorado da vida. Eu vou ser um bom profissional, eu quero ser o melhor profissional que eu conseguir ser. Quando eu andava de skate, eu queria ser o melhor skatista que eu pudesse ser. E por aí vai, eu sou essa pessoa. Tanto que eu cobro muito de mim, né, também. Então, fiquei muito tempo como estagiário, foram 2 anos estagiando, mas aprendendo muita coisa. A SA me deu muita porta, de fato, para crescer nesse âmbito. Passei por muitas contas, igual eu já comentei também no vídeo passado, e isso me serviu justamente para eles olharem pro meu trabalho e falarem, porra, esse moleque é foda, vamos efetivar esse moleque. Fui efetivado e aí foi a minha primeira transição de estagiário para redator, que aí foi quando eu tive um dos meus maiores saltos de salário, que eu falei, caralho, tô estourando no norte. Tipo, pô, eu recebia R$ 900 como estagiário, e aí quando eu fui promovido para redator júnior, eu fui de, mano, R$ 900 para 3 pau, eu fiquei tipo, caralho, que isso? Eu tô estourando muito no norte. Então foi uma parada muito legal que aconteceu na minha vida. Eu fiquei muito feliz de ter tido essa transição e aí, obviamente, isso me deu ainda mais gás para trabalhar muito. Então eu fui um redator júnior também sangue nos olhos. Não à toa, fiquei apenas 9 meses como redator júnior e aí me promoveram para pleno. Essa foi uma etapa de transição na minha vida que eu percebi, como eu posso dizer também isso? Eu não senti tanta diferença, por exemplo, de quando eu fui para estagiário, para júnior, e nem de quando eu fui de pleno para coordenação, que eu já já chego lá. Eu acredito que foi a diferença que eu menos senti, de fato, por uma questão de, não só salarial, mas justamente por uma questão de esforço. Igual eu comentei, quando eu era um redator júnior, eu fazia o possível, igual eu comentei, para ser o melhor redator júnior que eu pudesse ser. Então eu já me dava muito de mim, eu já trabalhava de certa forma como um pleno. E aí a gente entra muito naquela crença de mercado de trabalho que isso vai valer para qualquer empresa que você for, tá? Isso vale para o mercado de trabalho geral, que é você, antes de ser efetivado, antes de ser promovido ou algo do tipo, você precisa fazer mais do que você faz. E isso não é romantizando o trabalho absurdo, não é romantizando o seu workaholic ou algo do tipo, é simplesmente a realidade. Ninguém vai te promover enquanto você não provar para aquela pessoa que você pode fazer aquilo daquela promoção, entende? Então, por exemplo, eles me efetivaram como redator júnior porque quando eu era estagiário, eles olharam e falaram, pô, ele já trabalha como um redator júnior. Quando eu fui pra pleno porque eles olharam e falaram, pô, ele não é um redator júnior, ele já é um pleno. E quando eu tava como redator pleno, eu fazia tanta coisa, e o Thiago é uma das pessoas que eu acredito que ele acompanhou bastante dessa época de quando eu era pleno. Eu, de fato, sempre fui atrás de entender do trabalho como um todo. Eu não ficava só no meu cantinho de redação. Eu não sou essa pessoa, cara, quando eu trabalho em algo, eu quero conhecer o todo. Então, por mais que eu, hoje, por exemplo, eu sou estrategista, mas eu não quero saber só da estratégia. Para eu fazer uma estratégia boa, eu preciso saber do texto, eu preciso saber da arte, eu preciso saber da gestão, não só do meu time, mas eu preciso saber da gestão do time da Catupiry, eu preciso saber da gestão da minha agência, eu preciso saber da gestão de tudo, entendeu? Preciso saber de dados, eu preciso entender o que performa, o que não performa. Então isso para mim é algo que faz parte do trabalho, sabe? Faz parte de você crescer, faz parte do seu desenvolvimento. Se você fica sempre no seu quadrado, você vai ficar estagnado. Você pode acabar sendo o melhor naquela sua área. Pô, você vai ter uma técnica tão foda, você vai ter uma prática tão foda que
Você vai ser absurdamente bom naquilo, mas você vai ser absurdamente bom só naquilo. Você não vai ter uma visão do todo, você não vai ter a famosa visão 360, que hoje em dia é muito famosa na publicidade. Então, isso acaba pegando um pouco pro meu lado quando eu vejo outras pessoas no mercado de trabalho e que não tem essa personalidade, esse jeito de trabalhar. O que, óbvio, você não precisa cobrar. Na real, não é nem precisa cobrar. As pessoas não precisam trabalhar exatamente do mesmo jeito que você, tá? E isso, às vezes, é algo difícil pra mim, pra eu aceitar, tá? Golinho no café porque a conversa tá boa. Mas é algo complexo, sabe? Por exemplo, Marcos psicólogo aqui. Não sou formado em psicologia, mas eu tenho esse. Eu sou de gêmeos, né? Então eu tenho várias personalidades. Uma delas é o Marcos psicólogo, porque eu fiz 6 anos de terapia, então eu tenho um olhar analítico para algumas coisas, igual eu sempre tive, mas também com essa visão de psicologia, até porque eu gosto muito de psicologia. Já vi várias séries falando sobre livros, tipo, dos poucos livros que eu li, eu já li livros que envolvem psicologia, então tem um pouco disso. O Marcos Psicólogo se perdeu aqui no que estava falando. Ah, lembrei. Marcos Psicólogo. É difícil às vezes para, não sei se isso para todo mundo, tá, mas pelo menos fazendo uma análise minha, uma autoanálise, se pá que eu posso chamar dessa forma. É difícil muitas vezes você entender que o outro não vai agir como você. E isso às vezes causa uma irritação. Isso causa um negócio tipo, porra, por que você não faz isso desse jeito, tá ligado? Tipo, pô, vamos, seja. Porque eu sou, mano, ligadão no girar, eu sou viradão no 320, principalmente quando a gente faz de trabalho. Pra mim, trabalho é coisa séria. Pra mim, trabalho é uma parada que, se for pra fazer meia boca, eu não vou fazer. Igual eu comentei, na minha vida eu sou assim, pro trabalho ainda mais. Porque pro trabalho, porra, você tá recebendo pra fazer aquele negócio. Se você tá recebendo pra fazer aquilo, você tem que dar o seu melhor, mano. Óbvio, pô, eu tô recebendo R$ 50 pra fazer um planejamento estratégico. Beleza, é melhor que você não faça. Porque a partir do momento que você chegar e falar, eu vou fazer, cara, faça bem feito. Isso é, de novo, uma crença minha e como vocês podem estar percebendo, eu fico puto se outro se é diferente. Entendeu? Essa é a parada, é algo engraçado até de falar. Mas então eu não senti muito essa diferença de júnior para pleno porque eu já trabalhava como pleno, de certa forma. Obviamente que pela agência começou a vir uma cobrança um pouco maior, mas também nada muito absurdo. E aí teve um salto grande, que foi quando eu saí de coordenação. Cara, opa, já me atrapalhei. Foi quando eu saí de redação pleno para coordenação. E por que uma mudança grande? De novo, não só questão salarial, mas por uma questão de responsabilidade, porque aqui sim eu precisei ir muito além do que eu fazia. Porque assim, eu não coordenava o meu time. Eu direcionava muitas vezes, eu tinha um estagiário abaixo de mim, eu ajudava a galera, tal, beleza, isso até entra um pouco no trabalho de coordenação. Só que ao mesmo tempo eu não tinha de fato um time abaixo de mim que era 100% para eu aprovar, para eu revisar, para eu dar dica, para eu dar feedback, para eu não sei o que e blá blá blá. Eu desenvolvi uma pessoa que era um estagiário, mas era uma pessoa. Era uma única pessoa. Quando eu fui pra coordenação, cara, eu tive que me reinventar em umas paradas absurdas. Tipo, mantive, obviamente, esse meu olhar de olhar pro todo, porque a partir do momento que você vira um coordenador, muitas vezes você não vai coordenar só quem é do seu time. Então, por exemplo, eu trabalhava numa tríade, né? Era uma coordenadora de gestão, salve Nathalie, coordenadora de arte, salve Dani, e o coordenador de conteúdo e redação, que era eu. A gente trabalhava junto, mas muitas vezes a gente se dividia, então às vezes eu dava pitaco pro time de gestão, às vezes a Nathalie dava pitaco pro time de conteúdo, às vezes a Dani dava pitaco pro time de conteúdo, e é isso que forma um time. E a coordenação, quando você entra num momento de gestão, porque coordenação acaba sendo um cargo de gestão, você não pode tá também, de novo, só na mesma caixinha, sabe? Entende como tudo isso vem do famoso, cara, você tem que olhar pro todo para você crescer, né, no seu trabalho. Então, a fase de transição para mim dessa para a fase de transição de redação para coordenação, para mim, eu acredito que o que mais pegou não foi o olhar o todo, foi aprender a delegar. Isso pra mim foi uma dificuldade absurda, porque eu tenho um perfil muito de centralizar as coisas pra mim. Então, por que eu era um bom redator? Por que eu cresci muito bem como redação? Porque eu puxava as coisas pra mim. Tinha coisa que nem era do meu trampo, que eu ia lá, eu metia a cara e puxava pra mim. Porra, tinha bagulho de dado, eu me metia nos relatórios de dado do Vini,
Salve Vini, salve Thomas, que eram os caras de BI. Mano, eu ia lá nos relatórios dos caras, dava pitaco no relatório dos caras. Então eu era um profissional, desculpa a minha humildade, mas eu realmente acredito ser um profissional muito completo, muito versátil. Então isso pra mim me ajudou a chegar na coordenação, mas porque eu centralizava muita coisa pra mim. Eu tenho esse senso de responsabilidade de olhar pro todo e falar isso também faz parte do meu trabalho. Eu tenho que olhar com cuidado pra tudo isso. E quando eu fui pra coordenação, eu tinha essa dificuldade de delegar. Então, muitas vezes eu pegava muita coisa pra mim, plano pra mim, não sei o que pra mim, que eu podia contar com o meu time e eu não sabia como. Então, essa transição, esse pô, saber delegar, aprender a olhar e falar, cara, isso é seu BO, resolva, venha pra mim com uma solução. Quando você vier com uma solução, a gente senta junto, vejo se a solução tá boa, vejo se tá ok, sabe? E vou te direcionando. Muitas vezes vinha uma solução pra mim, eu olhava e falava, que porra é essa? Vou mudar. Aí eu mesmo já ia, mudava. Então, aprender a dar um feedback eficaz, eficiente pra pessoa também foi um passo ali que eu tive que começar a trabalhar, que eu tive que começar, tipo, preciso melhorar nisso, preciso dar um feedback melhor aqui pra pessoa se desenvolver, porque quando você tá na coordenação não é sobre você. Quando você é coordenador, vira sobre o time que está abaixo de você, principalmente. E quando eu digo abaixo, é claro que é numa questão hierárquica, mas também entra no momento de, e isso eu levo isso para mim também para a vida, que você percebe quem é um chefe, você percebe quem é um líder, você percebe se ele é uma boa pessoa ou não, a partir da forma como ele trata quem está abaixo dele. Porque você tem que ser muito igualitário, porque ninguém é melhor do que ninguém. Óbvio, você tem cargos diferentes, mas não é porque eu sou coordenador que eu sou melhor do que quem é a redação. Não é porque eu sou coordenador que eu sou melhor do que quem é o estagiário. E isso eu levo pra mim. Pô, eu posso aprender com muita gente. Então, por exemplo, um negócio que eu lembrei aqui agora que eu acho muito foda foi que eu aprendi um negócio muito simples com um estagiário lá na SA, quando eu já estava na coordenação, que eu virei pra ele e falei, cara, isso é muito foda. Obrigado por estar me ensinando isso, porque se não fosse você eu talvez nem aprenderia. Que é algo simples, mas olha como faz diferença. Por exemplo, quando a gente ia escrever emoji lá na época, eu tinha um site chamado Gitmoji, eu acho. Toda vez que eu estava escrevendo minhas legendas, eu abria lá o site, pá, pegava o emoji, copiava e colava. Sempre fazendo isso. E aí, mano, nas conversas, tal, feedback de falar com ele, não sei o que, era ele de estagiário, uma outra redatora pleno pra conta de PepsiCo, né? Uma das contas que eu coordenava. Quando eu fui pra coordenação, eu coordenei várias contas, que eram dois times com várias contas, né? As contas se dividiam nesses dois times, mas já explico melhor um pouco sobre isso. E nas trocas que eu tinha, né, com esse time, que era a Ana, a redatora pleno, e o... Puta, eu esqueci o nome do moleque. Porra, foi mal, mano. Estágio... Gabriel, lembrei, Gabriel. Gabriel. Quando a gente tinha nossas trocas, teve um dia que a gente tava trocando, tava falando disso do emoji, ele virou pra mim assim, mano, tem uma parada, não sei se você sabe, é isso aqui, ó, aperta a tecla Windows e ponto. Cara, isso mudou a minha vida. É literalmente um comando, né, que a gente chama no teclado, e eu sou muito rato de comando pra PC, porque eu sempre tive muito contato com PC, porque meu pai é da área de tecnologia, né, meu pai é TI, analista de sistemas, trabalhou na IBM muito tempo, então eu sempre fui muito ligado nisso. Então eu sei vários comandos, tipo Google, que é uma plataforma que eu uso muito, sei vários comandos do Google. E ele me ensinou um comando que eu não sabia, eu não fazia ideia que ele existia, e ajudou muito a nossa vida. Então, mano, eu parabenizei, falei, cara, que bagulho foda. Pô, tô aprendendo com você, obrigado por estar me ensinando. Então, vê como eu falei que não é sobre você, e como você também tem que entender que você não é melhor do que ninguém. Você pode estar num cargo acima, mas isso não significa que você é melhor que outra pessoa. Com certeza aquela pessoa vai ter coisa pra te ensinar, sabe? Então, isso foi o que eu não precisei aprender com coordenação, ainda bem, porque eu já sabia isso, de novo, é um dos meus valores, isso de. Não é lateralidade, enfim, mas é justamente pra mim uma questão de respeito. Independente se a pessoa tá acima de você, está abaixo de você, você precisa respeitar, tá ligado? E isso pra mim é um dos pontos fortes de profissional como um todo e que eu não só meu, mas que eu acho que pra você ser um bom profissional, eu acho não, eu acredito que pra você ser um bom profissional você precisa respeitar, mano. Foda-se quem você vai respeitar, você precisa respeitar todo mundo. Não falte com respeito, senão pra mim você já não é um bom profissional. Demissão. Porra! Demissão. Aqui eu vou entrar numa transição. É meio complicado de falar isso, mas é um termo polêmico.
Quando eu fui demitido, eu não fiquei triste. Eu fiquei aliviado. E eu já falei muitas coisas boas da SA e eu sou muito imparcial. Tipo, eu gosto de ser imparcial. Eu analiso bem as coisas. A SA me valorizou muito quando eu estava na redação. Quando eu estava na coordenação, eu percebia que eles não me valorizavam tanto. E pode ser por inúmeros motivos. Provavelmente porque, como eu fiz a minha carreira inteira lá, eles olhavam para mim como um coordenador que ainda tinha muito para aprender o que eu tinha, de fato. Mas eu percebi isso e eu comecei a me sobrecarregar muito. Por quê? Igual eu falei. Primeiro que quando eu estava como redator pleno, eu já cuidava de 3 contas, pelo menos. Eu trabalhava com Philips Automotiva, que se dividia em duas, porque era Philips Automotiva e Narva Latam, então era uma conta em espanhol. Tinha, além disso, Forno de Minas e Pernod Ricard. Então eram 4 contas que eu cuidava, eu escrevia para essas 4 contas e não só escrevia, porque o redator lá da SA também pensa estrategicamente, também monta cronograma de conteúdo e afins. Então é uma mescla, sabe? O planejamento da SA sempre foi muito voltado. Hoje eu não sei como tá? Tô falando de quando eu estava lá. O planejamento sempre foi muito voltado para planos mesmo. Então, planejamento de campanha, puxava insight, puxava dado, puxava análise de mercado, esse tipo de coisa. Então, o redator da SA precisava ser um estrategista. E isso para mim é maravilhoso, porque eu me desenvolvi muito lá dentro por conta disso também. E não só lá dentro, mas no mercado por conta disso também. Então, quando eu fui demitido, eu estava na coordenação, eu fiquei. Não lembro quanto tempo eu fiquei de coordenador, mas eu fiquei um bom tempo na coordenação, acho que bateu um ano, se não estiver enganado. E qual foi a brisa quando eu fui coordenador? Eu cuidava de 2 núcleos, cada núcleo cuidava das suas contas. Então, o núcleo que eu vou chamar de núcleo A, tá? Só pra gente dividir aqui. O núcleo A cuidava de PepsiCo, que se dividia em Todinho, Equilibre, Popcorners, Fandangos. Tinham 7 contas dentro de PepsiCo. Eu não vou lembrar todas agora, mas tinham 7 contas dentro de PepsiCo. E eles ainda tinham uma outra conta que era Zelo. Verdade, Zelo. Zelo mesmo, marca de toalha, roupa de cama, essas paradas. Então tinham essas contas, 8 contas mais ou menos, nesse núcleo, que eu precisava coordenar. E além deste núcleo, tinha o núcleo B, que cuidava de Simpar e JBS. Simpar tinha uma volumetria muito menor, mas JBS era absurdo. JBS, parça, papo de tipo 3 conteúdos no LinkedIn por dia, 2 conteúdos no Instagram por dia, fora stories. Então, mano, era uma maluquice. Era uma maluquice. E, de novo, eu sempre me entreguei muito. Então, isso de always on fora campanhas. E campanhas a gente da coordenação entrava muito em cima. Porque a gente, além de, obviamente, aprovar post, aprovar texto, aprovar esse tipo de coisa, aprovar a estratégia, a gente também tinha que entrar para fazer algumas coisas, obviamente. Porque também, se for pra você coordenar, só ficar tipo, ô fulano, faz isso, ô fulano, faz aquilo, fulano, faz aquilo, você, desculpa, você é um bosta. Ponto final. Na minha humilde opinião, é isso. Coordenar vai muito além de só direcionar. Você tem sim que direcionar, mas em vários momentos você também precisa botar a mão na massa. Dito isso, eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui muito workaholic, tá? Sempre trabalhei até tarde, porque eu sou assim, é o meu perfil. Quando eu entrei na coordenação, isso se intensificou. Porque o meu senso de responsabilidade aumentou, obviamente, porque o meu trabalho aumentou, minhas funções aumentaram. Mas eu comecei a me sentir sobrecarregado. Quando veio a minha demissão, eu fiquei relativamente aliviado por conta disso. Porque eu não vou mentir, eu já tinha pensado em me demitir antes. Porque eu já estava sobrecarregado. Eu já estava no meu limite. Quase toda semana eu falava, cara, eu não aguento mais. Cara, tá foda. Cara, tá complicado. Então, quando veio a minha demissão, primeiro que assim, a minha demissão foi uma surpresa pra mim, eu não esperava que eu fosse ser demitido, inclusive diversas pessoas não esperavam. E até a gestão eu acho que não esperava, porque do que eu entendi e do que realmente aconteceu foi um layoff. Então muitas pessoas precisaram ser demitidas por questão de não temos dinheiro para pagar todo mundo. Então foi uma leva de galera, eles tiveram de fato que fazer escolhas. Eu fui um dos escolhidos. E essa demissão, ainda bem que ela aconteceu, porque foi ela que abriu a minha porta de ir para o meu novo trabalho, que é onde eu estou até hoje, que já faz mais de ano que eu tô lá, que é na Conext, que é uma agência super boa, é uma agência um pouco menor no sentido estrutural, né, do que a SA, e eu saí da coordenação, né? Agora eu sou estrategista digital. Então aí eu tive uma reestruturação na minha cabeça, de certa forma, que foi boa. Também estou trabalhando pra caralho, também estou me esforçando pra caralho, porque, de novo, é a minha característica.
Mas foi uma mudança diferente. Por quê? Porque hoje eu não sou apenas voltado para texto. Muito pelo contrário, texto não é 100% do meu foco. Eu aprovo os textos, né? Eu que valido os textos do time e muitas vezes eu preciso escrever, seja porque chegou uma demanda em cima da hora, seja porque preciso de fato entrar ali para fazer alguma coisa. Enfim, não é essa a questão, então eu ainda estou escrevendo, igual sempre. Porém, agora eu estou muito mais na estratégia, então eu estou começando a pegar coisas de planejamento que antes eu não pegava e que eu estou me descobrindo gostar disso, sabe? Estou gostando bastante disso, inclusive. Porque une bastante um lado estratégico, um lado racional, um lado criativo, une várias coisas que eu gosto e que eu me dou muito bem. Então acredito que seja isso sobre transições, minhas transições profissionais. Ah, tá, uma transição que eu pensei agora que nem estava na minha lista. Mas a transição de empresa. Eu acho bem interessante isso porque você vê culturalmente falando como empresas e pessoas são diferentes quando você muda de um lugar para outro. Então você percebe processo novo que você precisa se adaptar, você percebe fluxo novo, você percebe jeitos diferentes de lidar com as coisas. Isso eu acho muito da hora. Então, guys, comentem aí o que vocês acham dessas transições, o que vocês acharam, se vocês ficaram com alguma dúvida. Deem like no vídeo, compartilhem o vídeo, manda feedback aí embaixo também, vamos trocar uma ideia. Mandem sugestões de temas, porque, pô, por exemplo, esse tema que eu falei pra caralho, não faço ideia de quanto tempo de vídeo tem. Mas veio do Tigas, inclusive Tigas, muito obrigado aí por acompanhar, você sempre tá acompanhando aí. Muito obrigado mesmo. Dei uma leve sumida na semana passada de vídeos porque semana de Páscoa, então é menos dias aí para produzir e a agência ela não, tipo, ela para, né, nos feriados, mas o tamanho de produção não vai diminuir porque é Páscoa, então a gente tem muita coisa para fazer, só que com menos dias para fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham curtido saber um pouco mais sobre a minha vida e mais uma vez no episódio 2 de Eu Falando Pra Caralho. Obrigado, galera. Tamo junto. E até a próxima. E depois também manda o feedback aí do cenário. O que vocês acharam? Tamo junto.